Mais clientes, é esse o seu desafio? É essa a sua ambição? Bom, não se sinta sozinho, porque a verdade é que todas as empresas têm esta ambição: alcançar mais clientes, captar mais clientes, aumentar aquela que é a sua base de clientes e também diversificá-la. Porque é uma estratégia, obviamente, de aumento de volume de negócios, não é a única e também muitas vezes não é a mais fácil. Mas naturalmente que quanto mais aumentam a sua base de clientes, maior potencial têm de aumentar as suas vendas e, sobretudo, ficarem com menor risco de perder um ou outro cliente. Porquê? Porque a sua base é maior, a sua base permite ter uma saúde financeira melhor, porque a perda de um cliente não significa ou não tem um impacto muito grande na empresa, porque há outros que vão compensar isso, e depois aplicar também todas as outras estratégias de aumento de volume de negócios sobre esses clientes já existentes. Naturalmente, se a base é maior, você vai conseguir vender mais. Portanto, é evidentemente uma preocupação de qualquer empresa, é algo pelo qual as empresas trabalham diariamente e muitas vezes colocam-se a questão e vão em busca de saber como alcançar mais clientes. E, portanto, é sobre esse desafio que vamos falar hoje neste episódio. Portanto, fica a assistir até ao fim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Competir, hoje com este tema tão importante para as empresas e que é um desafio diário, que é como captar mais clientes para a empresa. Naturalmente, este é um tema muito vasto, existem inúmeras formas. Eu tentarei aqui, obviamente, porque eu tento sempre fazer isso, trazer orientações claras e ir falando também de diferenças que podem existir consoante o seu tipo de negócio, se é um negócio comercial, se é um negócio industrial, se é um negócio que já está internacionalizado ou não, se é um negócio eminentemente local, apenas com uma loja. Portanto, há inúmeras diferenças que vão, portanto, fazer também diferença naquelas que são as orientações que eu vou dar e que são aplicáveis ao seu caso. Mas, obviamente, aqui nós passamos orientações e do seu lado você deverá utilizá-las como elas são, orientações, e ver se de alguma forma você consegue ajustar à sua realidade. Portanto, é isso que vamos hoje trabalhar aqui, que vamos explorar, e espero, obviamente, que o conteúdo lhe seja útil, mas se ficar com dúvidas em relação a alguma das orientações, já sabe, pode colocar questões aí nos comentários e num outro episódio, ou mesmo no próprio comentário, eu responderei, portanto, à sua questão. O meu nome é Ana Rola, para quem não me conhece, eu sou consultora de gestão há mais de 14 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem e implementarem projetos focados na competitividade das suas empresas, na melhoria dos resultados das suas empresas e também no seu crescimento. Portanto, este é o meu foco de trabalho com consultoria, portanto, de 1 para 1, portanto, em que faço intervenções diretamente nas empresas, mas também tenho um programa online que é o Projetos Competitivos, onde de forma mais afastada, digamos, porque é um conteúdo de aprendizagem, mas onde eu também estou presente através de algumas sessões de mentoria. Portanto, para chegar a mais pessoas e a pessoas que também no momento ou não querem ou não têm disponibilidade financeira para ter a tal consultoria de 1 para 1. Mas feito esta breve apresentação de quem eu sou, vamos partir então para o conteúdo do episódio de hoje, que é isso que o trouxe até aqui. Neste âmbito, portanto, da captação de clientes, é muito importante ter presente onde é que a sua empresa, qual é o posicionamento em que a sua empresa está atualmente. E o que é que eu quero dizer com isto do posicionamento em que a sua empresa está atualmente? A sua empresa atualmente já tem uma base de clientes mais ou menos diversificada, portanto, com maior ou menor alcance em termos geográficos. Portanto,
primeira coisa que você tem que mergulhar é perceber qual é esse posicionamento. Se realmente a sua empresa já tem uma grande diversificação de clientes, de qual é o âmbito geográfico até desses clientes, e aqui podemos ter a nível local, a nível nacional, a nível regional, a nível internacional, dentro do internacional, quais são os mercados em que já está presente. Portanto, primeira coisa é que você tem que fazer um diagnóstico deste posicionamento. Qual é a sua base de clientes, qual é a cota de mercado que você até já tem face à sua concorrência, porque este elemento também, para além daqueles que eu já mencionei, também é muito importante, porque se você está focado em captar clientes para uma determinada oferta que você tem, e você já tem uma elevada cota do mercado, portanto, dentro desse produto ou dessa oferta que você oferece, quanto maior é a cota, mais difícil vai ser captar novos clientes. No entanto, evidentemente que pode utilizar até, portanto, esse seu posicionamento a seu favor para tentar captar mais clientes. Não é desistir de captar até os clientes que estão com a concorrência. Mas certamente, quanto maior é a cota, muito provavelmente os clientes que não estão consigo ou realmente preferem a concorrência, pode às vezes ser pelo preço, portanto pode haver vários fatores que influenciam, você não vai conseguir ter, a não ser que tivesse um monopólio, você não vai conseguir ter 100% dos clientes para aquela oferta. E aí, nesse caso, sendo mais difícil captar novos clientes, você tem que ponderar de que forma é que você então vai alargar a sua base. O que é que eu quero dizer com isto? Para ficar claro, por exemplo, se você já tem uma elevada cota de mercado em Portugal, face aos seus concorrentes aqui em Portugal, portanto, analisando geograficamente Portugal, então você vai ter que pensar que, bem, eu para alargar, captar mais clientes, eu já tenho uma elevada cota aqui no mercado, dificilmente ou terei bastante dificuldade, terei que investir muito em marketing para conseguir captar mais clientes aqui em Portugal, portanto, é o momento, se calhar, de eu olhar para o mercado internacional. Mas, e você, estando no mercado internacional, também olhar. Você pode estar em Portugal, mas isto você já pode estar em Portugal e também em mercados internacionais. E dependendo do tal equilíbrio, da cota que já tem de mercado dentro dos mercados em que já está, o caminho pode ser olhar para outros mercados, ou seja, alargar geograficamente. Portanto, e é fundamental você perceber, portanto, estes eixos em termos de posicionamento. Portanto, onde você está, qual é o momento em que você está, qual é o seu potencial de expansão e a forma como você pode expandir geograficamente, ou se ainda pode fazer alguma coisa localmente para captar mais clientes. Portanto, esta é a base inicial, portanto, para você conseguir efetivamente depois, tendo em conta as orientações que eu vou aqui também passar, você posicionar a melhor estratégia para a sua situação, para o seu posicionamento em termos de competitividade face à sua concorrência. E não é só face à concorrência, é também face àquilo que é o seu potencial de alargar o seu mercado de atuação. O segundo ponto que você tem que ter aqui em atenção, portanto, antes de irmos para as orientações, é perceber muito bem quem é o seu público, para quem é que você direciona a sua oferta e conhecê-lo bastante bem. Porque é que é importante conhecê-lo muito bem? Não só porque todas as estratégias de marketing, que não é que o nosso foco hoje também total, vou falar obviamente disso, mas não é o foco, não é o traçar estratégias de marketing, mas naturalmente as suas estratégias de marketing têm que estar direcionadas para o seu público, aquilo que ele gosta, o que ele gosta de ver, portanto, obviamente, o conhecimento do público
é fundamental, é fulcral para qualquer empresa. E naturalmente, se você está a pensar captar mais clientes, ainda mais, não é? Porque você tem que falar para esses clientes, para esse público e não outro. Porque o que lhe interessa captar são potenciais clientes que se ajustem à sua oferta. Portanto, que realmente queiram comprar aquilo que você tem para oferecer. E, portanto, não adianta nada captar muitos potenciais clientes e depois eles estarem totalmente desconectados com aquilo que depois é a sua oferta e a compra, ou, não é, ou no seu caso, a venda, não é? O cliente não compra e você não vende. Porquê? Porque aquela oferta não faz sentido, porque quer seja porque é cara, quer seja porque não satisfaz os gostos e as necessidades desse potencial cliente. Ou seja, se gastou energia, gastou em dinheiro, gastou todo um esforço, muitas vezes em termos de marketing, para captar esse potencial cliente e a transação não acontece e, portanto, isso não resulta em volume de negócios, em vendas. E por isso é sempre muito importante ter presente quem é o público para quem você se quer dirigir. Porque é a partir daqui que você também vai começar a perceber, e é importante também nessa análise do público, toda a profundidade, quanto mais profundidade, melhor dizendo, você der ao trabalho de conhecer o seu público, melhor você traça estratégias. E nessa portanto, caracterização do público, um dos elementos que você deve lá ter é onde é que está esse meu público. Porquê? Porque onde está esse seu público é onde você vai querer estar. Naturalmente. Para quê? Para ser ouvido, para ser visto, para ser... porque hoje em dia, e sempre foi assim, mesmo quando a publicidade não era tão massiva, evidentemente que se não chegar aos olhos do seu público, a sua empresa, a sua oferta, ele nem sabe que ela existe. E, portanto, você deve estar onde o seu público está. Portanto, 2 pontos importantes aqui, em resumo, que você tem que, portanto, ter de base para tudo aquilo que vamos falar em seguida, para que a sua estratégia, ou a estratégia que você vai delinear a partir das orientações que eu vou dar aqui, seja bem sucedida. Uma é perceber o seu posicionamento em termos de mercado, onde é que você está e qual é o potencial de crescimento que você tem nesse mercado e de que forma é que esse crescimento se pode processar. Geograficamente ou ainda localmente, portanto, porque são estratégias diferentes, porque são iniciativas totalmente diferentes e, portanto, e que você tem que ter isso muito bem alinhado, tendo em consideração que onde você já tem uma forte presença e pode crescer, mas o seu esforço é grande, pode não justificar o investimento e você então começar a olhar para outro tipo de estratégias. Portanto, este primeiro ponto. E o segundo ponto é realmente este conhecimento vasto do público para o qual você dirige a sua oferta. Se você tiver várias ofertas na sua empresa, portanto, para vários segmentos de mercado diferentes, para públicos diferentes, você deve fazer este trabalho, estes 2 pontos, porque depois as estratégias também vão ser segmentadas em função disso. Você deve fazer este trabalho para todos esses segmentos, porque a sua estratégia de captação de novos clientes tem que depois ser desenhada para cada segmento específico em que a sua empresa trabalha. Portanto, porque há muitas empresas que já têm diversificação de produtos e de serviços e, naturalmente, poderão ter que ter estratégias segmentadas para que elas sejam eficazes, ok? Porque uma oferta pode atender um tipo de público e a outra oferta não servir para aquele público e ter um público totalmente diferente. Portanto, estes são os 2 pontos iniciais que eu aqui quero enfatizar, porque é a base para depois você então começar a trabalhar em que estratégias eu vou escolher
no caso você, não é? Portanto, eu coloco sempre aqui em jeito de pergunta que você tem que fazer a si próprio, que estratégias é que eu então tenho que seguir para conseguir este meu objetivo de captar mais clientes. E uma outra nota, antes de irmos às orientações que eu quero aqui deixar, é exatamente aquela nota que eu indiquei no início deste vídeo, no arranque da apresentação deste episódio, que é todas as empresas têm o foco em aumentar a sua base de clientes e isso é bastante importante do ponto de vista não só da diversificação e diversidade de clientes que têm, ficando menos reféns de alguns clientes que possam ter, porque muitas vezes há empresas que estão muito dependentes de um determinado cliente e isso é algo que você não deverá deixar acontecer, porque ainda recentemente eu vi numa notícia e infelizmente isto aconteceu, portanto era uma notícia, já não sei se do Expresso ou do Público, portanto que eu vi que um produtor, penso que era de fruta, agora não estou, era de fruta ou hortícolas, portanto era um produtor agrícola que vendia, no caso, para o Pingo Doce e que o Pingo Doce tinha deixado de lhe comprar. Portanto, de alguma forma fez a sua análise de mercado e aquele fornecedor provavelmente deixou de ser atrativo. E isto, evidentemente que até surgiu aquilo até da notícia, quase para haver um certo sentimento de piedade para com aquele produtor, mas isto é um mercado a funcionar. E vocês, enquanto empresários, têm que ter muita atenção a isto, porque o que dizia a notícia era que aquele produtor, ao perder o Pingo Doce, estava a ver a sua atividade e o seu negócio comprometido. E nas entrelinhas que a notícia não dizia, e que eu quero trazer para aqui para você refletir sobre isto, não dizia nas entrelinhas, porque a notícia estava feita quase de forma a atacar o Pingo Doce que não teve cuidado com aquele produtor. O Pingo Doce é uma empresa que está no mercado e faz o seu trabalho de prospecção de fornecedores. Isto é legítimo, está subjacente a qualquer atividade económica, incluindo a sua. É um trabalho que todos devem fazer. E quem não fez o trabalho, e isso não era enfatizado, tinha sido o produtor que ficou demasiado refém do Pingo Doce. Depois havia até um ataque às grandes superfícies. Porquê? Porque há uma tentação a ficar refém dessa grande superfície, porque é um grande cliente, porque é um cliente que compra em volumes muito elevados e, portanto, é atrativo. Bem, eu quase que garanto o meu sustento com este cliente. E isto é aparentemente atrativo, mas é uma armadilha em que muitas empresas caem e pode sim comprometer o seu futuro caso esse cliente deixe de comprar. E isto é única e exclusivamente responsabilidade da empresa, portanto, que fornece. No caso, imagina a sua empresa que tem vai fazer o tal trabalho de ver como é que você está posicionado a este nível, da diversidade de clientes. E você percebe que está muito dependente de um determinado cliente, então tem que aumentar a sua diversificação. Porque se a quebra daquele cliente, se aquele cliente deixar de lhe comprar, significar um grande impacto financeiro na sua empresa, isto é altamente perigoso e coloca-o numa situação de fragilidade até perante o cliente, em termos de condições negociais. Porque se você está refém do que esse cliente lhe compra para sobreviver, ou mesmo que não seja para sobreviver, porque às vezes há uma dependência não tão grande que põe em causa a sobrevivência, mas que causa um estrago muito grande na empresa quando o cliente, por algum motivo, deixa de comprar. E, portanto, esse estrago, se significar já um abanar da estrutura financeira da empresa, significa que você tem que aumentar a sua diversidade de clientes. Portanto,
Esta nota eu quero deixar aqui porque ela é muito importante, porque às vezes já há uma tendência das empresas a trabalhar, e tudo bem, portanto, terem clientes fiéis. Aliás, uma das estratégias que dá muito certo, que é muito eficaz do ponto de vista do aumento do volume de negócios, é exatamente trabalhar com a base de clientes que já se tem. Portanto, quer de diversas formas, não só do ponto de vista de fidelização, mas até de começar a atender a um tipo de procura que aquele cliente possa ter e que você até ainda não oferece, e até eventualmente começar a pensar em estruturar uma nova oferta para esse cliente. Portanto, que a base de clientes confia em si. À partida, é isto que acontece. E portanto, não quero expressar, não é o foco do nosso episódio, mas eu tenho aí um outro episódio aqui do Pode Competir, que é exatamente, que versa sobre como aumentar o volume de negócios, onde também falamos, portanto, dessas estratégias. Mas aqui o que eu quero enfatizar é, e até pegando no tal exemplo que acabei de dar para a sua consciência, quando fizer esse trabalho, se você se aperceber que tem realmente uma grande dependência de um dos clientes, por muito bom que ele seja, você tem que ter cuidado e tem aí que realmente apostar na diversificação dos seus clientes. Porquê? Porque mesmo que esse cliente não se vá embora, ou seja, não deixe de lhe comprar porque preferiu um outro fornecedor, porque deixou de gostar da sua oferta, não, tudo que você faz atende às suas necessidades e está tudo bem. Só que esse cliente pode estar a ter problemas na sua empresa. Você não sabe. Você não sabe se esse cliente não pode estar a ter também desafios de comercialização e que estão a fazer com que a sua empresa fique frágil financeiramente e até pode encerrar. Portanto, outro elemento que também pode juntar aí à sua análise dos clientes, não é? É exatamente ver, através, portanto, de informação que está disponível, através de, por exemplo, da InformaDB, em que você vai estudando não é, como é que está a vida dos seus clientes. Isto, obviamente, quando se trabalha para clientes empresariais, porque quando se trabalha para o consumidor final, essa informação naturalmente não está disponibilizada porque não há as tais contas. Portanto, quando se trabalha para o universo empresarial, seguindo até o exemplo que eu estava a dar há pouco do produtor agrícola, portanto, aí você pode também juntar essa análise àquilo que é a sua análise do cliente. Se você trabalha para o consumidor final, você tem que fazer outro tipo de análise que implica perceber as tendências de consumo, quais são para onde é que estão a ir as preferências do consumidor, quais são as tendências do mercado, portanto, tudo isso é fundamental, portanto, na análise do tal público para o qual você está a direcionar a sua oferta. Sempre focado no público para o qual você direciona a sua oferta. Portanto, estas notas são pilares muito importantes para você perceber, então, quais são as estratégias mais eficazes para você captar, então, novos clientes. E, então, poderá estar neste momento a perguntar-se, ok, então e quais são estas estratégias, onde é que eu posso encontrar e captar mais clientes? Primeira delas que eu quero aqui salientar, isto não tem uma ordem de preferência, não tem uma ordem daquelas que são mais eficazes, até porque umas são aplicáveis a uns setores e outras menos, e portanto, lá está, vai depender da análise que você fez. Portanto, isto são orientações, portanto, não há uma ordem de importância, nada disso, ok? São apenas orientações e você depois vai ver qual é o seu posicionamento e serve para si. A primeira delas é a presença em feiras. Em feiras que podem ser feiras internacionais, que aliás é uma estratégia muito adotada por empresas que querem internacionalizar portanto, a sua atividade e que começam a ir a feiras. Muitas vezes começam por visitar essas feiras para perceber se realmente o seu público visita essas feiras ou não, e depois, ao verificarem, ao perceberem o ambiente dessa feira, efetivam uma presença, portanto, com um stand,
onde está a sua oferta, onde aí já estão posicionados sim para a tal captação dos clientes. No entanto, mesmo quando visitam, pode já haver uma prospecção e até uma estratégia de tentar, apesar de não ter um stand, haver uma estratégia de, já que eu vou visitar a feira, então eu posso levar uma estratégia de forma a que, se eu conseguir contactar com determinado conjunto de pessoas que está a visitar a feira, eu já dar a conhecer a minha oferta. E será até o primeiro contacto que tenho com esse potencial cliente. E estas feiras ou eventos, porque mais uma vez, dependendo também do setor onde você está, pode ser feiras, podem ser eventos tipo seminários, conferências, portanto isto depois depende, mais uma vez, do setor onde você está e dos eventos, se quisermos dizer assim. Talvez até seja melhor do que a palavra feiras aqui, é ao estar presente em eventos do seu setor, que são direcionados para o seu setor e o segmento de mercado em que você trabalha. Porque muitas vezes não é só o setor. E eu quero dar aqui um exemplo concreto para você perceber que tudo está alinhado com a questão do cliente para quem você está a direcionar a sua oferta. Nós, por exemplo, temos um cliente que tem uma oferta que é direcionada para um mercado muito específico, ou seja, ela está no setor do calçado, mas trabalha para um segmento muito específico, que é para pessoas que têm algum problema, alguma patologia, portanto, e que precisam de calçado especial. Essa empresa pode estar presente em feiras de calçado? Pode. Mas o seu público verdadeiramente está nessas feiras de calçado? Provavelmente não. Porque quem é que vai verdadeiramente às feiras de calçado? São empresas, normalmente, porque quando estamos a falar destas feiras feitas por fabricantes, normalmente depois vão lá empresas retalhistas, não é? Comerciantes, que vão ver o que há para adquirir um determinado conjunto, não é? Pode ser de várias empresas, para depois oferecer nas suas sapatarias, não é? E vender ao consumidor final. Portanto, está a ver a diferença. Bem, estarão lá esse tipo de calçado? Sim, há sapatarias que vendem esse tipo de calçado. Sim, esse calçado poderá-se vender, por exemplo, nas farmácias. E portanto a empresa até pode, na sua estratégia, não, eu de qualquer forma vou perceber, fazer a tal primeira visita de prospecção e perceber se o público que está presente nesse evento, que visita esse evento, também é um público que vende o tal calçado especializado. Se não for, não é aposta para depois estar presente e gastar e investir dinheiro em estar presente com o stand na feira. Se for, pode fazer sentido na sua estratégia estar realmente presente com um stand. Mas essa empresa, muito provavelmente, vai ser muito mais interessante para si, e é o caso, estar presente em feiras de dispositivos médicos, ou seja, onde que são visitadas por profissionais da área que vendem esse tipo, não só vendem esse tipo de produto, como também, enquanto muitas vezes especialistas, no caso ortopedistas e, portanto, e até podologistas, porque depois depende também da patologia do paciente, mas o que eu quero aqui, não interessa entrar em detalhes, obviamente, destes segmentos, é para lhe dar, portanto, você perceber que os eventos que fazem sentido para si podem não ser os do setor em particular. Podem ser eventos que apesar de serem de um outro setor, ou melhor, dispositivos médicos, agregam imensos setores. Ok? Lá está. Uma feira de dispositivos médicos tem ali presente muitos setores. E o foco, aquela feira é montada para um determinado tipo de público. O público é sempre o mote para até se criar os próprios eventos e criar-se, portanto, todas estas estratégias, inclusive a estratégia de quem promove e de quem faz a feira. Portanto, a feira ou o evento. Portanto,
muito importante ter isto em consideração. Onde é que o seu público está dentro desses eventos para que faça sentido você estar presente nesse evento? E, portanto, isso pode implicar primeiro fazer a tal visita de prospecção. Portanto, este é eu diria que é um dos pontos onde você pode sim encontrar e ter contactos importantes e muito relevantes com potenciais clientes, até porque eles estão também dentro desse local, estão outros concorrentes também, e à partida, se a sua oferta o atraiu, ele poderá mesmo vir-se a transformar num potencial cliente. Muitas vezes até fazem encomenda no próprio evento. Portanto, ou seja, às vezes ficam a pensar, a ponderar, mais tarde fazem o contacto, mas muitas vezes até podem fazer durante o próprio evento já haver esta consolidação de vendas. E você poderá dizer-se, mas aí estão tantos concorrentes. Aí já entramos com estratégias de marketing, que é você tem que apresentar qual é o seu diferencial, você tem que vender, não é, a sua oferta, ok? Portanto, isto não é, por isso é que eu disse, vamos falando disto, mas com estes alertas, não é o foco do episódio, não é? Vamos a falar de onde captar clientes, mas naturalmente estão lá sim todos os concorrentes, mas também estão lá muita dos seus potenciais clientes e, portanto, você aí tem que trabalhar todo o seu branding, o seu marketing, a forma como vende, a forma como se apresenta na própria feira, portanto, todo esse diferencial, que é o seu diferencial competitivo, você tem que usar todas as suas armas para fazer frente à concorrência que está presente nesse evento, para não ser afunilar aqui às feiras, nesse evento. Porque, evidentemente, há áreas, sobretudo em certas indústrias, onde faz sentido é estar em conferências da especialidade, em eventos da especialidade que não são propriamente feiras, portanto, com stands, e, portanto, é para aí que você deve ir, se for o caso. Ou lá está, por exemplo, você trabalha para o consumidor final e quer captar consumidores finais. Faz sentido estar nestes eventos? Depende do evento, porque há eventos que são direcionados para o consumidor final. Portanto, sempre utilizando a tal base que eu lhe disse de início, portanto, que é fundamental para você delinear a sua estratégia, partindo dessa base, ok, faz sentido ou não faz? O meu público está lá? É a grande questão que você tem que responder. O meu público está lá? E se na dúvida, quando for um evento desconhecido para si, vá visitar, inscreva-se no evento, vá visitar e só depois ver como consegue estar com uma presença mais consolidada. Quantas vezes nós vemos grandes eventos em que as empresas muitas vezes pagam até só para ter publicidade no próprio evento. Ou seja, às vezes nem estão presentes com o stand, porque o evento até pode não ter uma configuração das empresas terem um stand ou terem uma mostra de produtos, porque a organização do evento até pode não querer que isso aconteça, ok? E, portanto, você deve perceber como é que você consegue estar presente naquele evento. E muitas vezes é através de um patrocínio do evento. E ao patrocinar, a sua marca aparece, a sua marca é referenciada, e se o seu público estiver lá, você está a dar a conhecer a sua oferta. Portanto, os eventos, feiras e todo este tipo de eventos é realmente um local que faz muito sentido as empresas avaliarem, analisarem aqueles que podem fazer sentido para você. Aliás, em estratégias de internacionalização, como é o caso, em estratégias, não era estratégia, obviamente estratégia de internacionalização, mas no sistema de incentivos à internacionalização, que financia estratégias de internacionalização, uma das rubricas que está sempre, que é muito presente
presente em qualquer empresa que se candidata, coloca muito ênfase nisso, é a presença em feiras e eventos internacionais. Portanto, não será por acaso, não será porque isto não funciona, não é? Portanto, esta é efetivamente uma orientação que você deve estar atento e, obviamente, posicionar para a sua realidade. Se é local, se é regional, vai depender, lá está, da forma como você, para já, pretende alargar esse espectro em termos de captação de clientes, certo? E depois olhar para o que se faz nessa envolvente, se faz sentido, se o seu público está lá e, portanto, você perceber se faz sentido e é um bom investimento para si e vale a pena colocar na sua estratégia de captação de novos clientes. A segunda orientação que eu aqui quero deixar muito importante e que hoje tem vindo a ser altamente difundida, mas ainda muito esquecida por muitas empresas, é a captação de clientes através do digital. E isto até no digital você já deve, se de alguma forma já foi tocado por vários vídeos que surgem e por várias informações que surgem nas redes sociais a propósito desta captação digital de clientes, são chamados leads, não é? Que é uma terminologia que eles utilizam, portanto, no âmbito do digital, que eu para aqui vou continuar a utilizar o seu potencial cliente, ok? Para isto você direcionar, a linguagem ser comum a qualquer orientação, mas se você ouvir algures e vir, portanto, captação de leads, é captação de potenciais clientes, ok? Só para fazer aqui este paralelo, porque às vezes, se você ainda não estiver muito familiarizado com o digital e com esta linguagem do digital, pode ser-lhe estranho, ok? Portanto, é disso que se está a falar quando você ouve falar sobre isto. E é muito interessante no mercado atual, porque hoje caminha-se para uma profunda digitalização da economia, dos negócios, e, portanto, se você ainda não está nesse hemisfério do digital, você tem que ir para lá, ok? Não é desistir do que tem local, mas você tem que pensar em digitalizar o seu negócio, ok? Portanto, mas, mais uma vez, não é que o nosso âmbito, aqui são orientações para captação de clientes. Porque, mesmo que você não esteja no digital, ou seja, com uma presença online, com uma loja online, portanto, não, mas eu não tenho uma loja online, portanto, nada do digital é para mim. Errado, ok? Porque você pode estar presente, não ter, até muitas vezes não fazer sentido para o seu negócio, ter uma loja online, porque você, por exemplo, trabalha para segmentos que não compram ainda online, mas eu quero lembrar que mesmo empresas que trabalham para empresas, chamado B2B, hoje em dia, as empresas mais avançadas e mais desenvolvidas já têm plataformas onde a negociação, a escolha, a negociação é feita em plataformas B2B, em que muitas vezes o próprio cliente tem uma password, um acesso, portanto, a um interposto, digamos assim, que não é a loja online, mas é um momento de contacto comercial onde ele pode fazer as suas encomendas, onde ele pode preencher formulários de encomendas, onde ele pode ter acesso aos preços, ou seja, depois, dependendo do seu segmento, você tem que ajustar, mas é possível estar e digitalizar esse processo, ok? Isto só para deixar aqui claro. Mas mesmo que você tenha um negócio 100% físico, não, eu tenho uma loja, um comércio tradicional, de local e efetivamente não funciona para mim o digital, porque as pessoas vêm aqui à minha loja e compram aqui localmente. Eu quero aqui deixar clara uma situação. Aí você, então, se não quer ir para o digital, quer continuar com o seu comércio tradicional,
não quer, portanto, nada fazer, então você está circunscrito ao seu mercado local. E atreveria-me a dizer que, cuidado, porque nem a esse mercado local você está circunscrito, porque há todo um universo de empresas, mesmo que não haja muita, não existe mais nenhuma loja no sítio onde eu estou, portanto as pessoas têm que comprar a mim, que dificilmente isto acontece atualmente, não é? Mas vamos imaginar assim um cenário mesmo extremo. Você não tem os potenciais clientes, porque hoje, exatamente porque muitas empresas estão a digitalizar os seus modelos de negócio, o que é que acontece? Esse cliente hoje, à distância de um clique num site, faz uma transação e um dia ou 2 dias depois, às vezes até eventualmente no próprio dia, a encomenda chega a casa. E portanto, aquele tal mercado que você acha que é seguro, não é de todo seguro. Não esqueça de analisar inicialmente a tal dependência. E isto é dependência. Portanto, e que você tem que ter cuidado, porque você pode não querer estar no digital, mas os seus concorrentes de outras regiões quase nem sequer até podem estar noutro país, mas estão a entregar na sua região. Portanto, são concorrentes. Portanto, cuidado também na análise da concorrência e daquilo que é o universo que o circunda. Porque o universo que o circunda, mesmo que você tenha um negócio local, não é os negócios locais. E isto também é um erro muitas vezes cometido e depois quem tem comércios locais queixa-se, não é? De que, não é, a vida está difícil. Está sempre, é sempre, a concorrência é isso mesmo. O mercado a funcionar é isso mesmo. Mas é difícil para todos, ok? Você é que não está a direcionar o seu negócio para aquilo que são as tendências de mercado. Feita esta notazinha, só de alerta, porque acho que é importante, sobretudo para estes microempresários, voltemos então à captação de potenciais clientes ou leads no digital. Você no digital tem inúmeras fontes onde você pode estar presente, onde você pode colocar a sua oferta de forma intencional, portanto, quando eu digo pode ser com publicidade, mas aqui nós estamos a falar de captação de potenciais clientes. E, portanto, você tem que ter uma estratégia digital para que, não é só para que a sua oferta seja vista, isso é importante, mas isso é uma estratégia de marketing, pura de marketing, que pode ou não captar o cliente, ok? Mas você pode ter estratégias que estejam direcionadas para que o seu cliente clique num determinado botão. Isto depois depende se você está a fazer a publicidade no Facebook, ou no Instagram, ou no Google, ou no LinkedIn, ou, portanto, depois depende, obviamente, do canal que você está a utilizar, mas, de alguma forma, você ter um anúncio que já leve a que o cliente clique para deixar os seus dados, portanto, porque depois é a partir dessa captação desses dados que você depois também vai fazer um trabalho comercial. Porque se ele deu os dados, ele já se interessou, de alguma forma, por aquilo que você estava a oferecer. E muitas vezes uma estratégia muito utilizada no digital é exatamente oferecer algo, portanto, ter uma oferta, aquilo que eles chamam também no digital, você poderá ouvir os lead magnets, ou seja, que são os atrativos do cliente, para que o cliente, em troca de uma oferta, decida compartilhar os seus dados. E depois você terá que ter uma estratégia para, ao captar, portanto, os dados do cliente, você trabalhar esse cliente e trabalhá-lo bem. De alguma forma, ele já se interessou por aquilo que você estaria a oferecer. E, portanto, já se abriu ali uma frecha na porta ou numa janela, não é, como você queira,
para que o seu cliente começar, ok, a perceber quem é esta empresa, o que é que ela tem para oferecer, isto interessa-me, ok? Portanto, essa captação de potenciais clientes hoje está com uma forte presença no digital. Porquê? Porque todas as pessoas, sem exceção, estão... Não é todas, pronto, não é todas. Mas, pronto, estava agora a exagerar, porque não é todas. Acredito que muitas pessoas não tenham qualquer presença nas redes. Mas a maior parte das pessoas tem presença nas redes, ok? E você poderá dizer-se, mas eu trabalho para empresas e, portanto, só vou escolher o LinkedIn, então, porque no LinkedIn é que estão potencialmente empresas. E errado. Isso é outro erro que é muitas vezes cometido, que empresas são pessoas, ok? Empresas são pessoas. A empresa é uma instituição criada por pessoas. E essas pessoas também têm as suas redes, ok? Portanto, que pode não ser a rede da empresa, mas pode ser a rede de quem toma a decisão na empresa de adquirir. Portanto, todas as redes devem estar debaixo do seu radar. Agora, obviamente, mais uma vez, você vai ter que perceber qual é o seu tipo de segmento, qual é o seu público e onde é que ele está, para você escolher em que rede vai apostar mais. Ou, se você tiver que fazer uma limitação, por limitações orçamentais, por diversos motivos, porque não se consegue agarrar tudo de uma vez, portanto, ou seja, também é importante ter isto presente. Quem quer ir a tudo em simultâneo, muitas vezes não alcança coisa nenhuma. Portanto, você deve começar... Toda e qualquer estratégia deve ter um foco em termos de plano de execução. Isso é muito importante. E, portanto, você tem que ter presente que eu primeiro começo por ali, vou executar, vou fazer tudo que tenho que fazer para executar aquela minha estratégia e só quando tudo estiver implementado e já a colher os frutos, então eu começo a abraçar outros canais. E, portanto, aqui é o caso, ou seja, porquê? Porque há produtos que as empresas vendem que são eminentemente vamos dar um exemplo. Eu quero um serviço de limpar, tenho um sofá e quero limpar o meu sofá. Qual é a tendência que qualquer um de nós faz? Vai ao Google, hoje em dia até pode ir à inteligência artificial, não é? Mas ainda assim, penso que o motor de pesquisa, nesse caso do Google, consegue ser mais atualizado. Vai ao Google e põe lá empresas que limpam sofás. Você até pode associar a sua localização para ser uma empresa perto, caso seja a sua preferência. E, portanto, você coloca. E vão-lhe aparecer logo, portanto, um conjunto de sugestões que o Google vai dar. E se você reparar, quando faz essas pesquisas, aparecem logo à cabeça os patrocinados, que são empresas daquilo que você está a pesquisar, que têm, tanto um determinado anúncio que está ali dentro do Google para que quem pesquisar sobre isto vai calhar ou cair em mim. Porque a maior parte dos clientes vê a primeira e segundas páginas do Google. E isto são estatísticas da própria Google. Portanto, você tem que ter isto em consideração. Agora, se a sua oferta se direciona para... ou seja, que as pessoas têm que ser tocadas várias vezes, que não há esta especificidade em termos de resolução de um determinado problema, como é o caso de limpar o sofá. Eu quero limpar o sofá agora, não me interessa daqui a meio ano eu ver anúncios de empresas que limpam sofás, porque eu já limpei o sofá e agora não preciso. Portanto, aí claramente a estratégia da empresa deve incidir em canais, em motores de busca tipo Google. Poderá haver outros, não é? Porque há outros motores de busca, não existe só o Google, ok? Portanto, isto do Google é um exemplo, porque existe o Bing, existem outros motores de busca,
e que todos eles têm este racional, ok? Portanto, e você dizer, não, a mim faz-me sentido é que quando as pessoas precisam do serviço e vão pesquisar, eu seja realmente lhes apareça. Agora, depois você pode, por exemplo, no caso sofá, você pode depois ter outras estratégias noutras redes que sejam já de a relevância de limpar um sofá para a sua manutenção, portanto, partilhar este tipo de conteúdos para que abrir a consciência, se calhar àquelas pessoas que não limpam o sofá e de repente dizerem assim, e que não pesquisaram porque acham que não têm que limpar o sofá, ou metem-lhe uma mantinha em cima porque acham que não dá para limpar aquele sofá, por exemplo, também acontece. Compram um sofá, o sofá entretanto suja-se, as pessoas põem uma mantinha porque acham que aquilo não é lavável ou não é limpável ou o que quer que seja, e então nas outras redes, onde não estão, o que funciona não é o tal por pesquisa, é por contacto com o potencial cliente, então eu tenho que ir mostrar ao meu potencial cliente que ele pode limpar o seu sofá, ele torná-lo mais bonito, colocar um determinado tratamento que o vai proteger, diversas coisas que a empresa pode fazer e despertar nessa audiência a eventual necessidade de, epá, eu realmente, olha, não sabia, tenho ando aqui com uma mantinha no meu sofá e podia ter aqui uma limpeza e até dar uma renovação ao meu sofá. E mais uma vez, se tiver lá um botãozinho a dizer saber mais, né? Você já deve ter visto este tipo de anúncios. Você clica, ok, quero saber mais. Você ainda não está a comprar nada. Você só quer saber mais. E vai para uma lista de contactos. E se a empresa depois fizer bem o seu trabalho, vai de alguma forma contactá-lo, mas isso depois também faz parte da estratégia. Você tem que fazer o quê? Bem, se você estiver neste universo, você depois tem que não deixe lá cair os contactos e não faz nada com eles, porque aí você não captou o potencial cliente, mas não o transformou em cliente, porque não fez o trabalho comercial subsequente a isso. O que eu aqui quero deixar é que um local onde você tem um grande potencial de captar potenciais clientes é efetivamente no digital, utilizando todas as plataformas digitais que estão disponíveis atualmente para si. E não só estas redes que estão disponíveis para si. Mesmo no seu site, faça com que o seu site não seja uma mera brochura digital, caso você tenha site. Se não tiver, então, se calhar na sua estratégia tem que ponderar a ter, não é? Se fizer sentido, não é? Se fizer sentido, porque ter um site e depois não alimentá-lo, porque não tem tempo, porque não sei o quê, então você deve ver para onde deve estar direcionada a sua atenção. Eu chamo sempre a atenção que a estratégia tem que ser acompanhada por um plano de ação que traga resultados, certo? Portanto, e aí você dirá, não, poderá ter no seu site também, em vez de ser aquela brochura só da apresentação de produtos. Sim, se você o tem e se você o faz, você tem que ter uma página onde o cliente pode entrar em contacto consigo ou pode deixar os seus contactos para você, dizendo que quer saber mais ou quer ser contactado num qualquer conteúdo que você tenha nesse site. Portanto, tudo que são canais digitais, hoje em dia, são muito importantes para a captação de clientes. E, obviamente, se você está num comércio local, como eu já dei o exemplo, e não tem ainda uma loja online, não precisa também de ter uma loja online, ok? Porquê? Porque existem páginas que você pode criar, que são chamadas as landing pages, páginas de aterragem, digamos assim, em que você coloca um anúncio com uma determinada oferta e quem clicar para quero uma determinada oferta já com tudo, preço, botão de compra, com tudo, quase como se fosse uma loja online, mas a partir de uma página e não da empresa, da pessoa ou empresa visitar a sua página. Você colocar este tipo de landing pages nas redes e através disso
O cliente diz assim, sim, quero comprar, e compra. E você pode expedir para qualquer ponto onde esse cliente esteja, ainda que não tenha a dita loja online, o dito e-commerce, ok? Porque que é as lojas online puras, que a pessoa entra numa loja, tem vários itens, adquire o que quer, vai para um cestinho de compras, portanto, isso é a dita loja online, mas você pode ter, no fundo, micro lojas através destas landing pages. Não tem que ter necessariamente uma loja online, ok? Portanto, este é outro ponto importante de contacto. O terceiro ponto que eu quero trazer hoje para aqui é as visitas a potenciais clientes, ou as chamadas visitas de prospecção, também muito presentes quando se está a tentar internacionalizar o negócio e o seu negócio, por exemplo, não é direcionado para o consumidor final, lá está, isto depende de onde você está, mas sim é direcionado para empresas, ou para profissionais, ou para até eventualmente, por exemplo, se você tem uma indústria de calçado, usando até o exemplo que não é o mesmo exemplo, mas a indústria de calçado, esse setor, e você tem potenciais clientes que são sapatarias. Portanto, são empresas, sapatarias são empresas, ok? Portanto, e você pode ter na sua estratégia, dependendo do mercado que você quer abraçar e daquela estratégia que inicialmente eu disse que você tinha que ter presente, qual era o âmbito que você queria para a sua empresa em termos de alargamento, e você pode e deve colocar na sua estratégia fazer este tipo de visitas de prospecção. Tipicamente, as chamadas visitas das equipas comerciais. Mas eu não tenho equipa comercial, porque não tenho estrutura ainda para ter uma equipa comercial, sou eu que faço tudo, isto no caso dos microempresários. Então, você tem que se colocar no papel do comercial. Ou seja, você, para além de ser o empresário e ter todas as outras tarefas que tem subjacentes ao seu negócio, você tem que se colocar no papel desse comercial, caso não tenha uma equipa comercial. Porque é muito importante fazer visitas de prospecção. Se você quer alargar a nível regional, a nível local, você vai ter que visitar os seus clientes, potenciais clientes. Não é só, também tem que visitar os clientes, naturalmente, mas os seus potenciais clientes. Para mostrar, para divulgar, enfim, para se apresentar enquanto player do mercado e, portanto, e daí, mais uma vez, com uma oferta muito bem estruturada. E quando eu digo muito bem estruturada, é já estruturada com este foco na venda, ok? É já ter uma narrativa, todo um branding, tudo que você vai apresentar, uma oferta irresistível, digamos assim, chamada oferta irresistível. E, portanto, você tem que se posicionar. Evidentemente que vai receber muitos nãos, com certeza que sim, mas você não pode ir com aquele posicionamento só de venho aqui apresentar a minha oferta. Não, você já tem que ir com uma oferta irresistível, independentemente dele dizer no final, não, olha, não estou interessado e tal, está tudo bem, já você tem que fazer estas visitas de prospecção. E isto também, no caso do mercado internacional, também é altamente financiado, não é, pelos sistemas de incentivos à internacionalização, que facilita o processo porque como participa, não é, as despesas com as deslocações, a hotelaria e etc, que muitas vezes, portanto, representam algum peso e, portanto, aí tenha também uma estratégia firme para quê? Para que, já que você vai fazer o investimento de ir a um determinado local, viajar, portanto, já tenha no seu espectro, naquilo que você vai fazer, já tenha elencado todos os potenciais clientes que você pode visitar e tenha até eventualmente feito um contacto prévio, caso vá para um mercado que seja longe tanto da sua realidade, porque a probabilidade de você chegar a uma empresa e dizer que gostaria de falar com a pessoa responsável e receber, olha, não está disponível, é muito alta, portanto, tenha atenção a agendar estas reuniões, ok? Poderá haver visitas que são espontâneas,
mas tendencialmente não é assim e, portanto, terá que agendar. E, portanto, com estas 3 orientações, eu acho que já lhe deixo, depois há outras, há naturalmente outras formas de captar clientes, seja com patrocínios, seja com o próprio marketing todo que você faz de captação e de sedução para a sua marca, mas eu tento que estes episódios tenham 1 hora. Hoje trouxe estas 3 orientações claras que acho que já o vão ajudar bastante, assim espero, não é? Vai depender obviamente daquele seu posicionamento, mas em resumo, parta sempre da análise daquele posicionamento inicial que eu lhe falei, depois veja, analise dentro deste espectro o que é que você pode fazer, e isto já lhe vai dar muita clareza e já lhe vai permitir definir uma estratégia com um plano de ação muito concreto para captar então potenciais clientes. Portanto, com isto o deixo. Espero que a sua semana corra bem, que consiga bons negócios, que consiga implementar estas estratégias e de ser bem sucedido, e se assim for, partilhe comigo aqui pode ser aqui no YouTube ou nas minhas redes, mas de alguma forma faça-me chegar que efetivamente este episódio o ajudou. E portanto, naturalmente, subscreva o canal se quiser mais conteúdos orientados para o ajudar a definir uma boa estratégia para a sua empresa, e até breve num próximo episódio.